Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e nesta manhã eu desejo que o Senhor derrame sobre a sua vida toda a sorte de bênçãos. Eu desejo que o Senhor fale ao teu coração através dessa mensagem. Eu creio, se Deus tocou no meu coração, é porque muitos de vocês precisam ouvir essa palavra. E eu também farei uma oração por você no final deste vídeo e vai ser tremendo. Deus tem feito grandes coisas, irmãos. Eu estou muito feliz com a obra dele na sua vida, porque todos nós que estamos participando dessa campanha temos percebido a mudança e essa obra é o Espírito Santo quem está fazendo. O fato da gente buscar a Deus diariamente é o que faz a diferença, porque todos os dias nós passamos por conflitos, por provações, e se não for o Senhor na nossa vida, nós não somos nada. Nós ficamos fracos espiritualmente, não conseguimos suportar as lutas e muitos acabam caindo e desistindo de lutar. E não é isso que Deus deseja para nós, tá bom? Então, antes de começarmos essa mensagem, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, clica no botão abaixo inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho, porque assim o YouTube vai enviar uma notificação no seu celular toda vez que eu colocar uma mensagem nova, tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Nós sabemos que é impossível passar por esta vida sem sermos feridos, não é verdade? A dor pode vir de um companheiro infiel, um colega que te calunia, um patrão que te ofende sem nenhum motivo, um pai ou uma mãe que foram muito duros com você, falaram de forma ríspida, uma forma bruta, e aquilo machuca a nossa alma. E é muito difícil lidar com isso, mas nós conseguimos superar se nós enxergarmos a nossa vida com os olhos da fé e nos lembrarmos que Jesus já venceu tudo por nós. É assim que eu busco pensar quando eu passo por uma luta, quando eu penso que está difícil demais, que desta vez a montanha está intransponível, que é impossível atravessar essa montanha. Aí eu começo a me lembrar que Jesus ele passou por coisas muito piores. Ele sofreu os piores castigos e não há nada que nós passamos hoje que ele já não tenha passado. Ele foi ferido, foi machucado, foi traído, foi condenado injustamente. Eu acredito que não há nada mais que machuque o nosso coração do que a traição e a injustiça. E se nós lermos o Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós vamos ver sobre a última ceia que Jesus teve com seus discípulos. E no versículo 18, Jesus disse o seguinte: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. E naquela hora os discípulos ficaram com medo, ficaram apavorados, cada um tentando adivinhar quem era aquela pessoa, e pouco depois que eles saíram dali, Judas traiu Jesus com um beijo. Olha isso, irmãos, justamente com um beijo, para mostrar que ele era um homem hipócrita, um homem que se fazia de bonzinho, colocava uma imagem de santo, mas na verdade ele era o diabo, ele foi usado pelo inimigo para entregar Jesus. Então saiba de uma coisa, algumas pessoas vão te beijar hoje e elas podem te trair amanhã, mas mesmo assim, Jesus não deixou que a amargura contaminasse o seu coração, e você também não pode deixar, porque quando Jesus orou a oração do Pai Nosso, ele falou: Pai, livra-nos do mal. Ele não estava falando do bandido, do criminoso, não, ele estava falando da maldade que pode entrar no nosso coração. Desejo de vingança, mágoas, ressentimentos, sabe? A vontade de querer devolver na mesma moeda. E é esse mal que acaba com a nossa vida. Então você tem que entender que quando alguém tenta te prejudicar, quando alguém fala alguma coisa contra você e você está com Deus, aquilo ali vai te encaminhar ao destino, aquilo que o Senhor tem preparado para você, porque nada pode fugir dos planos de Deus. Amém? Eu me lembro que quando falaram mal de mim, as pessoas não acreditaram no meu chamado, diziam que eu não servia para ser pastor. Aquilo ali foi um impulso que Deus deu para eu começar o meu trabalho na internet. Então Deus falou comigo um dia claramente: se as pessoas não querem te ouvir na sua igreja, na sua cidade, comece a evangelizar na internet, porque lá as pessoas vão te ouvir. E hoje eu estou aqui falando para você, falando para multidões, porque Deus é fiel, Deus exalta aquele que se humilha, porque em momento algum eu quis revidar, em momento algum eu quis me vingar dessas pessoas, mas eu pedi que Deus me desse o perdão, porque eu sabia que o mal, ele pode nos contaminar. Amém, irmãos? Então tome muito cuidado, você que tem sido ferido, você que tem sido menosprezado pelas pessoas, não devolva na mesma moeda.
Pelo contrário, ore por elas, amém? Deus ele é capaz de te capacitar, Deus ele pode colocar um amor tão grande no seu coração, que você vai acreditar nas pessoas, mesmo quando elas não mereçam, mesmo quando elas tentarem contra você, você vai devolver o amor, o perdão. E a Bíblia diz que o amor ele cobre multidão de pecados, porque o amor faz com que aquele mal ele paralise e o diabo é envergonhado, amém? Quando vemos que Pedro ele negou Jesus, Jesus não virou as costas para Pedro. Muito pelo contrário, Pedro foi o único a quem Jesus os chamou pelo nome, quando ele e os seus discípulos o encontraram após a ressurreição. E tudo isso aconteceu porque Cristo via o potencial nas pessoas e não os seus defeitos. O que Pedro fez naquele momento de negação não impediu Jesus de enxergar o apóstolo que ele se tornaria. Amém? Quando a graça de Deus tomasse conta da sua vida. E você também deve ser assim, quando os sentimentos de raiva, mágoa, vingança quiserem te dominar. Clame ao Senhor para que Ele te dê um coração puro. Glória a Deus. E eu sei que para muitos de nós, esse processo de purificação não vai ser fácil, esse processo de santidade, já que pedir um coração transformado significa mexer nas feridas que ainda não foram curadas. Mas vale a pena, irmãos. Deus ele pode trabalhar na nossa vida, Ele pode nos tornar pessoas melhores, e eu creio que grande vai ser a obra que Ele fará através de nós. E só para a gente encerrar essa mensagem, eu quero ler para você o que está escrito em Efésios, capítulo 4. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Livrem-se de toda amargura, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Então, meu querido irmão e minha irmã, elimine qualquer sentimento de amargura do seu coração, pare de reviver o passado, a não ser que seja para incentivar as outras pessoas a mudarem de vida. É isso que eu faço. Eu acho que você já percebeu que eu sempre conto histórias do meu passado, coisas que aconteceram, que eu superei, tudo para te incentivar a você também abandonar tudo aquilo que te afasta do Senhor. Amém? E você pode até se justificar dizendo: ah, pastor, mas eu não tenho vontade de perdoar. Aquela pessoa me machuca até hoje. E é verdade, o perdão é uma das decisões mais difíceis da nossa vida. E eu disse decisões, eu não disse sentimentos, porque o perdão não é sentimento. Perdão é uma escolha que você faz em querer agradar a Deus, obedecer o que a palavra diz, e então com o tempo os seus sentimentos vão acompanhando essa decisão. Amém? Então faça isso, irmão. Resista ao diabo com firmeza quando ele tentar colocar pensamentos negativos na sua mente e tome a decisão de perdoar. Eu creio que assim o Senhor vai curar as suas emoções no tempo certo. Amém? Então nós vamos fazer uma oração agora. Você vai fazer a sua oração também. Não fique quieto. Se você puder orar baixinho junto comigo, eu não sei se você está em algum local onde tem muita gente, mas volte o seu coração para Deus. Fale com o Senhor, nem que seja em pensamento. Você que não tem condições aí de orar, ou não tem facilidade, não tem problema. Fale com o Senhor em pensamento e Ele vai ouvir tua oração. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na tua presença neste dia para te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que estão orando junto comigo nesse momento. Oh, meu Deus, que nesse novo dia, na vida dos teus filhos, o Senhor faça uma obra linda, meu Pai. Que esse dia que está começando, que ele venha também terminar debaixo da tua proteção, debaixo do teu amor. Oh, meu Pai, abençoa a vida dessa pessoa, visita a casa dela, derrama das tuas bênçãos sobre a tua família, sobre o trabalho, a saúde, as finanças e tudo mais que precisa do teu agir. Oh, meu Deus, muitos de nós temos vivido com o coração cheio de mágoa, angústia, por causa das pessoas que nós amamos e que acabaram ferindo os nossos sentimentos. Senhor, nós fomos traídos pelas atitudes, machucados, humilhados por palavras. E por mais que tudo ainda esteja vivo em nossas memórias, ó Deus, eu te peço, nos liberta desses sentimentos maus, que só nos trazem amargura, que só prejudicam a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a perdoar quem nos feriu, assim como Jesus fez com aqueles que o traíram e virar as costas para Ele no pior momento da sua vida. Dê-nos, Senhor, a sabedoria, a misericórdia, a compaixão que Jesus tinha e nos faça entender, Senhor, que perdoar não tem nada a ver com merecimento, mas sim com o amor que o Senhor tem por nós. Assim como o Senhor nos perdoou ali na cruz,
nos dê também desse perdão para as outras pessoas, porque elas também não sabem o que fazem. Senhor, nós oramos por elas agora. Elas estão cegas espiritualmente. Elas não têm noção do mal que elas causam através das palavras e atitudes. Jesus, perdoa os nossos devedores, aqueles que nos ofendem. Jesus, faça uma obra na vida deles também. Não deixe eles serem iludidos, enganados pelo diabo, porque o diabo veio somente para roubar, matar e destruir. Jesus, nós não desejamos que essa pessoa vá para o inferno, que essa pessoa se perca na eternidade. Jesus, tem misericórdia, Jesus. Nós oramos, Senhor, por todos aqueles que já nos machucaram, por todos aqueles que insistem em causar o mal, em prejudicar, aqueles que têm inveja, ciúme, maldade. Livra-o, Senhor, de todo o mal. Nós abençoamos a vida deles e te pedimos, Senhor, proteja o nosso coração. A partir de hoje não vamos mais nos submeter a essa tristeza, a essa angústia. Não vamos mais ser feridos na alma, porque o Senhor está nos curando. O Senhor é o nosso Deus que nos ama e que nos protege. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, estou tão feliz por esse momento. E eu te peço uma coisa, compartilhe, irmãos. Tem muita gente precisando, principalmente agora, nesse momento difícil que estamos vivendo. Tem muita gente precisando de uma palavra, não de uma religião, mas de uma palavra de Deus. Porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração.
Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia, e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.